Fala muito bem, time da Elite N7X. Estamos aqui no primeiro vídeo, no primeiro documentário do nosso canal aqui do YouTube. E estou muito feliz por estar dando início, por estar dando esse passo adiante aqui no nosso canal e trazendo conteúdo de inspiração, conteúdo com pessoas relevantes, conteúdo com pessoas com propósito e conteúdo com pessoas que trazem uma energia positiva a mim, a você que vai estar assistindo esse vídeo. Então o nosso primeiro convidado é aquela pessoa que vai estar abrindo os nossos vídeos, o nosso documentário sobre a vida de atletas, a vida de pessoas inspiracionais, vida de pessoas que motivam pessoas, vida de pessoas que trazem um ar de esperança para o esporte, tanto aqui no Bonito MS e tanto em toda a região do MS. Então essa pessoa é uma pessoa muito querida por todos aqui dentro de Bonito MS, creio eu. E essa pessoa, ela é uma pessoa muito que me inspirou a correr, uma pessoa que meio que me descobriu também na corrida junto com o Ivan, ali da Diniz. E eu sou muito grato a essas pessoas. Então, Isaías Araújo. Então, eu iniciei na corrida de rua, foi no ano de 2007. Na verdade, eu fui impulsionado, alguém acreditou em mim na época que eu servi o Exército. E aí o Exército, todo ano ele tem algumas competições internas, onde a qual todos os soldados, né, que estão cumprindo seu primeiro ano, ele é quase que obrigado a participar dessas competições. Então foi em uma dessas competições que eu entrei para fazer a minha primeira corrida, né, para testar ali como seria o desempenho. Além disso, o Exército também tem um teste físico que é feito de tempos em tempos para testar como o soldado ele está apto para estar servindo e as suas condições físicas e tal. E um belo de um dia, salvo engano, no 19 de abril, onde tem uma competição, né, para comemorar o feriado, eles fizeram uma competição lá de 6 e 12 quilômetros. Então, nesse dia, eu comecei a olhar e vi que tinha alguns meninos que eram muito bons de corrida na época, no Exército, né? E a gente era novo ali, eu tinha chegado com alguns amigos, que também era de Bonito, né? E a gente tinha ido servir em um outro local, Porto Murtinho. E aí naquele momento ali precisava alguém representar os pelotões, que no Exército existe pelotões. E aí o meu comandante, e eu não esqueço ele até hoje, que na época ele era subtenente, né? O nome dele era Subtenente Muniz. Hoje ele já deve estar aposentado como capitão, né? Já tem muito tempo isso. E aí então ele apostou, ele falou assim, olha, ele me chamou e falou assim, o Araújo, vem cá. Aí eu, sim senhor, e ele falou, olha, você vai correr. Aí eu falei, correr pra onde? Ele falou, correr. Daí eu falei, mas eu não corro. Ele falou, não, você corre sim, agora você corre. E aí então eu falei assim, na minha cabeça eu falei assim, olha, eu acho que esse subtenente tá louco. Porque eu nunca corri, eu tô aqui cumprindo meu ano obrigatório e corrida nunca corri. E aí então ele começou a partir dali, daqui 10 minutos, por exemplo, ia começar a corrida e ele estava trabalhando na minha mente. Ele falou assim, olha, ele deu ordem para outro soldado, falou, vai lá no rancho. O rancho é o local onde os soldados fazem a sua refeição. E aí ele pegou e falou assim, ó, fala pro rancheiro lá trazer 2 bananas. E aí então ele foi lá e trouxe 2 bananas. E aí uma banana ele falou assim, ó, agora você pega essa banana e come. E aí eu comecei a comer aquela banana e ele começou a falar comigo, falou, olha, é o seguinte, você vai sair. E ele começou a dizer o que eu ia fazer naquela corrida. Ele começou a traçar o plano para mim correr aquela corrida. E então eu falei assim, mas na minha mente eu pensava em 2 coisas. Eu falei, poxa, eu vou correr, nunca corri, mas eu tenho um plano, alguém tá acreditando em mim. Então eu falei, cara, eu vou testar, né? Daí, se der, deu.
E então comecei. E aí enquanto eu comi essa banana, ele falou, ó, você vai sair assim, do meio pro fim você vai fazer isso, no final você vai dar o seu melhor. E ele disse o que eu tinha que fazer naquele exato momento. E eu falei, cara, eu não entendo de corrida, eu não sei muita coisa, nunca corri, né? Mas eu vou fazer o que esse sub tá falando porque, né, vou cumprir essa ordem. E aí então eu comi essa primeira banana, ele pegou e me deu uma outra banana e falou, agora come, na hora que você terminar ela, você já vai se preparar para o ponto de partida. Eu falei, beleza. Mas na minha mente eu ficava pensando, falei, esse subtenente tá louco, cara. Da onde que ele tirou que eu vou correr isso? E aí então eu comi essa segunda banana e aí se preparando para fazer essa corrida. Era uma corrida em equipe, né? E aí tinha eu e mais 2 da equipe e somava ponto tanto na equipe quanto também no individual. Mas era 12 quilômetros. E aí então aí chegou a hora da partida. E aí, rapaz, a gente saiu. Eu fui o tempo inteiro pensando no que aquele subtenente estava me falando, as estratégias, né? E eu fui executando. E aí, do meio pro fim, eu comecei a ganhar umas posições. Eu já estava cansado, mas a gente fazia treinamento físico lá, então eu não estava tão ruim de preparo físico, mas de estratégia, de prova, eu nunca tinha corrido, né? Então, eu comecei a fazer exatamente o que ele me falou. E eu comecei a ver o que ele falou, né? Aqueles que saíam primeiro, com toda a força, e depois de um tempo, alguns minutos de corrida, eles começavam a ficar para trás. E aí, então, eu comecei a ver aquilo dali que era verdade. Falei, olha, é verdade, o que ele falou é verdade. Então, eu fui provando no meio do caminho. Quando chegou no final, eu lembro que tinha mais 2 soldados na minha frente. E eu lembrei do que ele falou, agora você vai ter que passar os da frente, porque já tá acabando a prova, então você vai ter que dar o seu melhor. E eu dei o melhor e acabei passando esse soldado da frente. Resumindo, eu fiquei em segundo lugar na época, 12 quilômetros, e eu nem acreditei, né? Eu fiquei pensando, será que é eu mesmo, né? Mas eu fiquei muito feliz, e desde então eu comecei a olhar com outros olhos a corrida, né? Porque no meio de tantos esportes, a corrida é mais um, mas depende do ponto de vista, né? Se você vai lá e experimenta, aquilo pode falar com você e pode transmitir alguma informação e despertar algum desejo seu de correr ou de participar, né? Até mesmo de saúde e bem-estar. E aí eu comecei a olhar com os olhos diferentes. E eu comecei a me interessar por aquilo. Então, toda e qualquer competição eu queria estar no meio. Aí já era a partir de minha vontade. E eu comecei a participar. Participei de um triatlo do Exército também, onde nadava, pedalava e corria. Nesse triatlo eu fiquei em segundo lugar, né, na minha equipe. Então o primeiro lugar era um cara muito forte, já tinha ganhado há tempos lá, né? Então eu fui me destacando, e eu fui abrindo os olhos e falei, cara, quer saber, eu acho que a corrida é interessante, eu vou dedicar um pouco mais de tempo para isso. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a treinar um pouco mais, intensificar um pouco mais os treinos, e foi onde eu descobri a corrida, comecei a treinar sozinho, comecei a ir mais além, né? E de uma certa forma também fui inspirando alguns colegas meus, o pessoal olhava e falava, mas você corre, né? Treinando sozinho. E chegou uma época que eu comecei a fazer meus treinos, mas não evoluía mais. Aí eu falei, é hora de pedir ajuda. Então eu fui procurar uma assessoria de corrida para que ajudasse eu a evoluir um pouco mais, né? E aí que eu fui entendendo um pouco mais. Depois de um tempo eu fui começando a viver a corrida. Então foi passando anos, comecei a participar de provas e provas, tendo pessoas como referência também, né? Que a gente, corredor, a gente sempre tem alguém na nossa frente que é a nossa referência. E aí as coisas foram acontecendo. Então hoje eu sou professor, treinador de corrida, tenho minha assessoria, mas tem toda uma história para trás, né? Esses dias eu estava organizando meu quadro de medalhas. Tem medalhas lá simples, que era feita ainda de acrílico, né? Mas que foi uma medalha muito importante. Eu guardo ela com muito carinho, porque tem anos aí para trás, e para mim naquela época significou muito. Foi uma corrida de 6 km, foi uma corrida de 10 km, mas que foi assim, a corrida, né? Que significou muito para mim. Então hoje eu sigo nessa jornada, sou professor, treinador, inspiro pessoas a estar correndo,
através da minha história de corrida, experiência na corrida, eu incentivo pessoas a correrem e a sair do primeiro quilômetro, fazer seus 5 quilômetros e talvez até uma ultra. Aí depende do quanto você quer e depende do quanto você está disponível a treinar, né? O treinamento faz parte do atleta. Isaías, ele abriu uma assessoria agora e ele tem experiência para falar sobre corrida. Ele tem estudos, está estudando, buscando, aprendendo, construindo uma leva de conhecimento que pode trazer benefícios para a vida de alunos dele, para a vida de pessoas que estão próximas a ele. Então, você que tem um futuro. Então, a assessoria Big Runners, ela surgiu em 2025, né? Em fevereiro de 2025. E desde então, ela vem crescendo. Mas é interessante saber como ela surgiu, né? Então, antes, com toda a minha trajetória de corrida, né? Existiam aquelas pessoas que já me acompanhavam enquanto eu corria, sabia que a gente corria, que treinava, que participava de provas. E aquelas pessoas olhavam pra gente, tinha gente como referência. E um belo de um dia, um colega meu acabou perguntando, falou, eu queria correr com você, mas não sei como fazer. Eu falei, cara, eu sei como você faz, você precisa de ajuda. E aí ele falou assim, olha, eu tô disposto. Eu falei, então, vou ajudar você. E aí, então, eu comecei a ajudar esse colega e ele começou a fazer os treinos de acordo com o planejado ali. E aí, acabou que deu muito certo. Então, depois de um tempo, houve uma grande procura, né, de colegas, amigos, querendo treinar. E a gente resolveu fazer um projeto que chamava Geração Saúde. Então, a gente foi fazer esse projeto Geração Saúde, né, na Praça Central. E desde então, o intuito desse projeto era simplesmente ajudar aqueles que queriam saber um pouco mais da corrida, e queriam ali estar se exercitando, e não tinha essa oportunidade, né? Porque na época não tinha muito essa questão de corrida ainda na cidade, né? Mas tinha alguém que estava ali, que era eu, que o pessoal conhecia e queria conhecer como funcionasse. Então a gente marcou uma vez na semana, e toda semana a gente ia fazer esse exercício lá na Praça Central. Passando esses dias, o pessoal falou assim, um dia tá muito pouco, a gente precisa de mais dia. Eu falei, poxa, agora eu vou ter que ver, né? Porque mais dias aí já compromete alguns compromissos, mas a gente vai ver. Então, devido a muita procura, eu decidi, né, me dedicar um pouquinho mais sobre essa questão de corrida. E aí, então, de novembro a fevereiro, isso foi Geração Saúde, né? Foi um projeto ali, onde várias pessoas entraram ali para se exercitar um dia por semana. Depois, o pessoal gostou tanto e eu já comecei a amadurecer a ideia de poder se tornar uma assessoria, né? Tornar um negócio mais sério. Então, em fevereiro, se iniciou a assessoria Big Runners. E hoje a gente já trabalha com vários atletas aí, desde aquela pessoa que está querendo correr seus primeiros 5 km, aquela que quer performance, e também aquela pessoa que quer só saúde e bem-estar. Então, o treinamento hoje da assessoria Big Runners é personalizado, né? De acordo com o atleta, de acordo com o aluno, ele vai dizer o que ele quer. Se ele quer saúde e bem-estar, ele vai ter o plano de treinamento dele. Se ele quer participar de provas, também vai ter o plano dele. Se ele quer alavancar, participar de grandes provas e campeonatos e evoluir na corrida, também tem. Então, é de alta performance. E isso tudo porque eu também me dediquei em mim, né, a estudar e usar também a minha experiência de vida dentro da corrida para poder estar proporcionando para todos os alunos da assessoria Big Runners uma qualidade de vida, mas também uma evolução na corrida. E é isso.
Então, aí, dentro dessa trajetória, eu participei de algumas provas, né? Normal, né? E aí eu fui galgando ali quilômetros por quilômetros. Então, na época que eu comecei, já tinha maratona, mas não era a prova mais visada, né? Normalmente quem inicia a corrida, ela inicia pela parte mais curta, né? Ou seja, uns 5 quilômetros, né? Então, se eu ouvia falar em 5 quilômetros, todo mundo participava, né? Hoje tem já uma variedade de quilometragem para você estar participando de prova. E eu comecei pelos 5 quilômetros. E a minha primeira prova que eu participei de 5 quilômetros, eu fui muito bem em relação aos outros atletas. E como eu falei, a gente sempre é referência para alguém, né? Naquela época eu tinha uma referência e essa referência era uma mulher. E eu olhava, eu seguia ela, eu lembro que eu seguia ela no Strava e eu olhava o tempo dela e ia fazer meu treino. E aí, então eu falava, cara, se eu chegar próximo dessa mulher, eu tô bem. Porque pra mim ela era uma referência, né? E ela sempre estava nos pódios. Então eu falei, se eu chegar próximo dela, eu também vou estar próximo do pódio. E aí eu tinha essas minhas comparações. E aí eu fui treinando e fui participando de provas. Provas de 5 km, eu participei pouco, né? Comparado ao restante de provas minhas, mas de 5 km foi pouco. Por quê? Eu acredito que desde aquela época, quando eu fui motivado a começar a correr, a pessoa que me motivou, que foi esse subtenente do Exército, né, no ano de 2007, ele me passou uma força ali, uma confiança tão grande, que eu acho que eu carrego aquilo até hoje. Porque hoje se fala para mim correr 5 km e pedir para mim correr 20 km ou 30 ou uma maratona e perguntar para mim o que eu prefiro ir numa prova mais longa. Porque eu acho que naquela época eu condicionei minha mente. Falei, não, já que eu vou correr, eu posso ir mais longe. Então eu corri 5 km, eu corro 5 km, mas eu tô sempre querendo mais. Então hoje eu me considero uma pessoa que eu corro longas distâncias, né? E aí fui fazendo algumas provas de 5 km, fui indo pro pódio, né? Todo atleta, corredor sabe que nem sempre ele vai estar no pódio todas as competições, porém é uma construção sua, individual, de cada atleta dentro da sua carreira, né? Então fui ganhando provas de 5 km, segundo, terceiro, primeiro, né? Subindo no pódio, categoria, né? E depois eu fui subir para os 10 km, comecei a correr mais provas de 10 km, 12 km, 15 km, né? E cada dia mais eu fui despertando esse gosto de mais quilômetros. Então eu comecei correndo 5 e aí fui subindo de 5 para 10, de 10 para 15, 20, 21, né? Uma meia maratona, estreando em uma das provas que tem aqui no nosso estado, que é a Maratona de Campo Grande. E então depois, até fazendo uma primeira maratona minha, essa já foi fora do estado, né? Foi em Porto Alegre. Tava um frio danado, tava em 3 graus na época. E aí eu estreiei nesses 3 graus, e foi, meu Deus. Lá eu pude saber se eu queria continuar correndo de verdade ou não, porque foi um desafio. Além do frio, são 42 quilômetros, né? Então, existe uma estatística que nem todo mundo vai correr uma maratona na vida dele, né? Tem uma porcentagem lá e a porcentagem é mínima. E eu entrei nessa porcentagem, eu faço parte dessa porcentagem, né? E corri uma maratona na minha vida, né? Então, é isso. Participei de prova de 5, de 10, de 21, meia maratona e também de 42 quilômetros.